2009, 2010, 2011, o canal tava bombando, né? Aí, no VidCon que teve aqui, o YouTube chegou para mim e falou: cara, a gente precisa de alguém para anunciar uma atualização do website bem legal que a gente está fazendo. Vai ser assim, 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 aquele outro. Eu falei: legal. Vamos trocar os algoritmos do website também, mas não vamos conversar sobre isso. Eu falei: legal, ok, legal, vai ficar mais legal o website. Aí eu ajudei eles a anunciar, né? Vai ser muito legal, vai ser muito bom para esses content creators aqui nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo todo. Muito legal. Muito obrigado. Aí, quando eles trocaram, eu perdi, como assim, 60% das minhas visualizações diárias. Normal essa A porra. gente passou A por gente isso passou, eu também, passei cara. por isso várias vezes já, cara. E é um troço. E o pior, tu ajudou os caras a divulgar o troço que te fudeu, cara. Verdade, né, O cara? YouTube tá fudendo os outros há muito Há tempo. muito tempo, né, cara? Isso era quando? 2011, 2012? Caraca, cara, que loucura. A fama do YouTube é Pois tão é, ruim aí eu quanto é ajudei os aqui? caras e falava assim: vai ser demais para todo mundo vai ser melhor para todo mundo, né? Mas nada, foi uma porcaria, porque ah, as visualizações começaram a cair, né? Aí também o dinheiro começou a cair, Claro. e eu comecei a perceber que. E já tinha um monte de problemas, né, com as plataformas. Tipo assim, as pessoas dizendo: faz um tempão que você não faz um vídeo. Eu fazendo vídeo toda terça, toda quinta-feira, né? Ah, então as pessoas que estavam assinadas no meu canal não estavam vendo, não estavam mostrando Isso na aí, front page. isso daí, na real, agora é a condição que a gente já sabe que é assim, na verdade. Hoje em dia, a gente nem conta mais com isso. Por exemplo, eu não me importo com o número de inscritos nos canais, porque realmente acaba não fazendo diferença. Não é tão irrelevante, mas ele é praticamente irrelevante. É uma coisa que você viveu quando a plataforma, a caixa de inscrição era o principal meio de entregar realmente o conteúdo para as pessoas. Então você teve a melhor caixa de inscrição que existiu. E eu sei porque eu também tive. E aí, quando a gente sofreu a mudança dessa caixa de inscrição para esse algoritmo, que hoje em dia tá um bicho de monstro de sete cabeças aí, mas que foi o começo, todo mundo que tinha aquela base fundamental do comecinho, perdeu, entendeu? Porque aquele foi um movimento justamente para diminuir a nossa força. Porque a força dos inscritos tá muito grande, o controle do YouTube era muito pequeno, eles queriam ter mais controle. Para mim é isso. Mas eu nunca gostei de fazer essas coisas tipo assim: inscreve-se no meu canal e põe comentário aí, faz isso e faz aquele outro e coloca nos favoritos, né? Para mim, eu achava que, ok, eu vou falar, se você gostou do vídeo, por favor, inscreva-se no canal, só isso, né? Subscribe below, and that's it. Às vezes eles mudavam, ok, subscribe to the right, ok, subscribe over here, Eu lembro das subscribe épocas somewhere. dessas, né? Não sei onde está o subscribe, mas clica o botão e só isso, né? Aí, quando os assinantes não estavam assistindo mais os vídeos, aí caiu demais para mim. E eu comecei a perceber que eu tinha que mudar o canal, né? Porque também não foi só isso, foi que vídeos curtos eram piores para o YouTube. Porque agora era o tempo E que a atenção. pessoa passava assistindo o seu vídeo. Então ele tinha que assistir uns 20 vídeos meus para assistir um vídeo do Monark, jogando um Let's Play, alguma coisa assim, né? Sim, naquela época eu me Ah, dei bem. e animação, essas coisas assim, é muito difícil de fazer. 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos por semana, né? Um minuto era difícil demais já, né? Eu tinha um time de 6 e 7 pessoas às vezes.